Agradeço, João, a tua presença, a tua participação pela primeira vez conversando conosco aqui no Faixa Livre. Muito bom contar com a tua presença. Muito obrigado. Para a gente falar um pouco sobre política, né, João? Esse é o assunto principal do nosso papo de hoje, ainda mais considerando que a gente tem aí o governo Lula iniciando a segunda metade do seu mandato em meio a uma série de polêmicas, de questionamentos por parte da esquerda diante do caráter neoliberal dessa gestão, pelo menos é o que a gente observa na avaliação, nos comentários que surgem aqui no nosso programa e também, por coincidência, a minha avaliação. O governo, acima de tudo, visa atender aos interesses da banca, da alta burguesia, uma gestão neoliberal e de ampla aliança que foi construída especialmente ali durante a campanha eleitoral em 2022 para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. O problema é que essa amplíssima aliança tem trazido uma série de questionamentos aí para o país, ainda que os números da economia apresentem alguns ganhos pelo que é apresentado, por outro lado, a gente observa os brasileiros cada vez mais reféns, entre aspas, desses programas de transferência de renda que são insuficientes. Enfim, João, eu queria um pouco da tua avaliação a respeito do que é esse governo Lula até aqui e o que é que a gente pode esperar para esses próximos 2 anos de mandato que se iniciaram aí no início do mês de janeiro. Como é que você avalia essa gestão Lula, João? Então, Anderson, o que acontece é o seguinte, né? O PT, ao longo do tempo, foi se depurando, né, das suas lideranças mais ideologicamente à esquerda, tentando um conserto que o levasse até o governo, o que aconteceu, né? E cada vez que este governo foi renovado, mais caminhou-se rumo ao centro. Tanto se caminha rumo ao centro que se está chegando, muitas vezes, em algumas políticas, na direita, né? Essa que é a grande verdade, né? Se no Lula 1 a gente ainda tinha, né, assim, um bloco maior composto por partidos notoriamente, historicamente de esquerda, isso já vai diminuir no Lula 2 e agora no Lula 3, então, né, a gente sabe o que aconteceu, né? Mesmo na transição para Dilma a gente já vê isso, mas a gente tem que lembrar também que quando o Lula chega no governo, no Lula 1, ele chega com seu vice-presidente sendo um enorme empresário, né, do Partido Liberal, né? Se você está servindo ao mesmo tempo a dois senhores antagônicos, um dos dois será enganado, né? Dica, normalmente não é o empresariado, normalmente não é o status quo, normalmente não é quem está no poder, né? Infelizmente, a social-democracia tem limites muito claros. Nesse ponto, eu vou me permitir concordar com o camarada Stalin, que a social-democracia é a antessala do fascismo, né? Quanto mais você tenta ceder num movimento reformista para tentar conciliar o inconciliável, mais próximo você vai, né, se encontrar da sua bancarrota. E, nesse caso em específico, a aliança foi tão ampla, né, que nós chegamos no final até uma aliança de fascistas contra o fascismo, né? E a gente sabe que essa aliança vem sendo renovada, já visando a eleição de 2026, e vem sendo renovada principalmente com dois atores políticos que são muito importantes, né, na suposta democracia brasileira, que são o Centrão e o Exército, né? A gente nota isso claramente, primeiro, né, com o governo fazendo um grande movimento, ou tentando fazer um grande movimento, né, para marcar o dia 8 de janeiro, em vez de lutar pela memória do que foi a ditadura brasileira. Ano passado a gente teve um apagamento dessa memória, a gente tem reiteradas declarações dos próprios membros do governo, né, em prol do apagamento dessa memória, né, substituindo o ato que era o ato comum, né, que era o ato da gente lutar por aqueles que morreram, por aqueles que ainda não foram sequer, tiveram seus corpos devolvidos, né, por este ato que simboliza essa intentona bolsonarista, exatamente como essa substituição que seria essa intentona bolsonarista, o grande inimigo da democracia. A gente viu um ato muito esvaziado, mesmo com o governo tentando, né, montar esse ato popular, a gente viu um ato extremamente esvaziado, ou seja, uma capilaridade popular muito baixa,
Por quê? Porque normalmente vem sendo uma tradição, né, no PT ao longo dos últimos governos, o abandono das massas populares durante todo o governo, que só são buscadas no período eleitoral. Né? No período eleitoral, se há uma nova aproximação com a base, há uma chamada, façam um bolo, corram para a esquina, tentem resolver todos os problemas. Porém, quando o governo começa, a gente vê ele muito mais voltado para a institucionalidade, para o positivismo, né, do que propriamente para a mobilização de massas. Aqui eu gosto de chamar a atenção porque a gente tem dois exemplos muito antagônicos, né, na própria América, acontecendo de forma coeva, que é o exemplo da Colômbia e é o exemplo do Chile. Né? No Chile, a gente teve longas manifestações, mais de um ano das pessoas na rua, até que se conseguiu derrubar um governo de extrema-direita, neoliberal, no caso, né? Menos protofascista do que o brasileiro, mas ainda assim ali, né? Quase que no mesmo liame. Porém, se criou a ideia da necessidade de conciliar. O Boric sobe ao poder, o Boric vai abandonando cada vez mais essas pautas que vêm da rua e entregando cada vez mais espaços, inclusive a essa própria direita que foi tirada pelas ruas. O que a gente tem? A gente tem um governo enfraquecido, a gente tem um governo cooptado e a gente tem uma transição que vai levar o quê? Inexoravelmente a uma volta da direita no Chile. Quando a gente analisa, por exemplo, a Colômbia com o Petro, né, o Petro sobe à presidência numa posição ainda mais frágil, né, se a gente for pensar qual que é a composição cameral colombiana do que a composição brasileira, e o Petro sabe muito bem que ele jamais vai conseguir avançar qualquer tipo de pauta, né, se ele depender simplesmente da institucionalidade política naquilo que foi transformado num narco-estado ao longo de 30 anos de um trabalho muito bem feito pelos Estados Unidos. Né? Todo ano a guerra às drogas está aí, as drogas estão ganhando todos os anos. Parabéns às drogas, campeãs invictas da guerra às drogas. O que o Petro faz, então? O Petro volta-se para as massas. A gente vê mobilização de massa, a gente vê o povo na rua, a gente vê quando há necessidade de se passar alguma coisa grande, né? De fato, esse chamado às ruas, esse chamado de proteção. Né? A gente vê na Bolívia, por exemplo, quando teve o golpe, quem protege o golpe, quem tenta proteger a Bolívia do golpe? O povo nas ruas. Quando se consegue voltar ao poder, se volta como? Com o povo nas ruas. Quando se tem uma perseguição, tem o quê? Tem o povo nas ruas. E a gente não vê isso no Brasil. Né? Então, esse tipo de política institucional burguesa, ele leva inexoravelmente à volta do status quo no poder. Né? Porque a grande verdade também é que quando as pessoas votam num partido, vamos colocar essa esquerda eleitoral como esquerda, né? Porque, assim, venhamos e convenhamos, né? As coisas eram caminhando tanto para a direita que hoje em dia tem muita gente que foi pego no meio do caminho e é considerado de esquerda, sendo uma pessoa de centro-direita, né? Tá aí o grande camarada Malkmin, para que eu não minta sozinho, né? Mas as pessoas votam esperando certas transformações, elas votam esperando certas garantias. Né? Eles votam esperando um acesso mais franqueado a trabalho, um acesso mais franqueado a um melhor salário, certas proteções trabalhistas, consumo. E quando esses governos começam a negociar, ceder, e isso não vem, se torna muito fácil e muito palatável o discurso da direita, e a direita volta. Esse é um ciclo que vem se repetindo ad nauseam nas Américas, não é de hoje que isso acontece, e mais uma vez ele está para acontecer. A surra que o PT, né, e o campo do PT levou nessa última eleição municipal já deveria ter sido o bastante, né, para que se notasse a necessidade de uma guinada qualquer, mas não foi. Né? Depois de ter um esvaziamento gigante das prefeituras, depois de ter o PSD do Kassab saindo como grande vencedor das eleições,
o governo, na figura da Glaze, me vem e celebra os ótimos resultados eleitorais que ele teve, porque a base que o compõe chegou ao poder. Então, meu amigo, nós estamos diante da crônica de uma morte anunciada, né? O PT vê uma casca de banana a 15 metros na frente e fala que pena cairei de novo. Né? Sendo muito sincero, eu acho que esses próximos 2 anos vão ir mais ou menos nessa mesma toada, com a diferença que o cenário internacional ele tem uma tendência de piorar bastante. Sim, não tenha dúvidas, não tenha dúvida, ainda mais com o Donald Trump assumindo aí, ou reassumindo a presidência dos Estados Unidos. Ô João, eu queria explorar um pouco algumas críticas que a gente vê aqui no nosso programa, inclusive por parte da esquerda, em relação a esse diálogo que o governo Lula mantém com o Congresso Nacional, com constante atendimento, acima de tudo, às demandas de determinados grupos de interesse na Câmara e no Senado. Não só isso, o próprio governo ele acaba adotando posturas altamente impopulares e passíveis de crítica até por parte da oposição, como nesse episódio mais recente aí, envolvendo o veto do presidente da República ao projeto de lei que equipararia o diabetes tipo 1 aos direitos legais garantidos às pessoas com deficiência. A alegação principal foi de que esse projeto criaria despesas obrigatórias sem apresentar fontes de financiamento, o que acabaria infringindo o artigo 167 da Constituição. Além disso, não houve estimativa do impacto financeiro necessário para implementar o benefício como exigido pela legislação fiscal e pela criação de serviços de seguridade social. Tudo dentro dessa lógica fiscalista que é utilizada por essa gestão neoliberal. João, essa rendição do governo Lula no diálogo com o parlamento é um sinal dos novos marcos, do novo normal, digamos assim, da relação da esquerda com a institucionalidade? Por que a combatividade de outrora, a disputa política, de fato, deu lugar à conciliação e que tipo de consequências isso pode produzir na tua avaliação? Vamos lembrar que, infelizmente, esse não é o único exemplo, e não é o único exemplo essa semana. Né? A gente acabou de ter também o veto às bolsas, aqueles que foram vitimados por síndrome de Guillain-Barré, né, que sofreram microencefalia por conta de Zika, por exemplo, que é uma coisa assim que, né, não tem como pegar pior do que isso, né? Você vê mães com seus filhos doentes que precisam de ter um tratamento constante, implorando por um mínimo, né? E você fala, porra, mas que é isso, né? Assim, te bate ali na sua empatia quase que numa falta de humanidade. Qual que é o problema aqui, né? O problema é que, primeiro, essa institucionalidade, esse positivismo, ele vale até o momento que ele não vale nada. Ele vale até o meio da página 1. Né? Eu gostaria muito que o PT se lembrasse do que foi o ataque contra Dilma, se lembrasse do que foi o absurdo crime cometido contra a própria institucionalidade burguesa, né, quando teve o impeachment da Dilma. E não houve institucionalidade burguesa nenhuma que garantisse o mínimo do mínimo, como não haverá no momento em que não for necessário. Né? Para além disso, essas ideias, né, de uma meta fiscal de superávit primário, essa é o tipo da ideia que só é impositivamente colocada sobre países que estão sob o domínio do FMI, do Banco Mundial e de todo o consenso de Washington, e que não é aplicada aos países que exercem esse domínio. Se a gente pega o número na OCDE, o pessoal gostava tanto da OCDE no último governo do Bolsonaro, tinha um sonho dourado e molhado de entrar para a OCDE. Se a gente pega as 7 maiores economias da OCDE, nenhuma delas trabalha com superávit. Nenhuma delas. Por quê? Porque elas sabem muito bem a necessidade da presença do Estado e do Estado capitaneando certos investimentos, mesmo que seja para fazer transferência de renda para empresas privadas, para garantir que essas empresas consigam, para garantir que esse povo tenha um mínimo de acesso, para garantir que a economia flua minimamente. Né? Vamos lembrar aqui que essas metas fiscais que o governo hoje em dia tem foram autoimpostas.
Vamos lembrar aqui que na equipe de transição do governo, a equipe de transição foi composta por diversos economistas que tinham uma outra visão da economia, um pessoal muito mais ligado, por exemplo, à MMT, né? E a gente ficou naquela esperança de que aquilo ia ser aplicado. Passou-se da equipe de transição, eles foram limados, né? E a gente tem basicamente uma economia ortodoxa que consegue ir além do que o Paulo Guedes tentou. Né? O Guedes talvez não tenha conseguido, que ele estava muito ocupado fazendo day trade, mandando dinheiro para as Ilhas Caimã. Né? Como o Haddad, a gente não pode falar que ele tenha esse tipo de comportamento, não tem, ele é simplesmente um lacaio, né, muito visceral da economia neoliberal. Ele está muito comprometido com aquilo que ele está fazendo. Né? E venhamos e convenhamos, isso é um tiro no próprio pé. Se a gente tem números positivos da economia nesse começo de governo, um dos grandes fatores que a gente tem é por causa da própria comparação do que veio antes. Sim. Né? Nós temos que lembrar que nós passamos pela pandemia com um genocida ensandecido no poder, né? E que, ao mesmo tempo, era basicamente Dedé e o Comando Maluco. Eram vários militares cada vez maiores saindo de um Fusca cada vez menor. Né? Então, assim, foi um governo de baixíssima capacidade de organização interna, né? Mas que foi muito bom para o nacional entreguismo. A gente entregou metade da Petrobras para fora, vendeu tudo que podia, descapitalizou muito o Estado em várias cadeias produtivas que são muito importantes, e a gente tinha a oportunidade agora de voltar a ter esse tipo de crescimento, com uma garantia desse tipo de crescimento que o próprio teto não permite. Eu me lembro do Davi De Castro fazendo as contas para o teto, são 30 trilhões ao longo de não sei quantos anos que vão deixar de ser investido num país que precisa de expandir, porque ele expandiu população, ele expandiu infraestrutura. Né? Então, assim, enquanto a gente ficar refém de metas fiscais que nenhuma das grandes economias do mundo usa para agradar Deus sabe quem, né? Porque quando você olha a aprovação do governo, né, dentro dos grandes grupos financeiros, ela é baixa. Quando você olha a aprovação popular do governo, ela caiu bastante do que era no começo. Então, assim, quem está sendo agradado em última instância? Não sabemos, né? Porque a gente sabe muito bem que quanto mais se dá ao mercado financeiro, mais ele quer. Né? O mercado, ele não se satisfaz com os seus dedos, com a sua mão, com os brincos, com os negócios. Ele quer o braço. Então, Sim. Você citou aí o Dedé e o Comando Maluco, é a melhor classificação que eu vi do governo Bolsonaro até aqui. O João, você também falou a respeito da Davi De Castro, daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente conversando no Faixa Livre, já é um comentarista de longa data aqui do nosso programa, faz análises muito relevantes a respeito da situação da economia. Agora, João, eu queria levantar uma outra questão, porque até que ponto esses questionamentos das escolhas dessa gestão do governo Lula, isso fortalece a extrema-direita, porque esse é um argumento que vem ganhando cada vez mais força, especialmente entre os militantes do PT. Né? Dizem que esse pessoal que critica o governo seria um braço do bolsonarismo. A extrema-direita, ela sempre vai ser esse bode na sala, João? Vai ser utilizada sempre como desculpa para a inoperância desse ou daquele governo? Ela pode ser usada para isso, não significa que esse argumento faça sentido. Né? Uma coisa é o que a gente pode fazer, outra coisa é o que faz sentido fazer. Né? A gente tem um problema aqui, que é um problema, inclusive, de lógica formal, né? Que a gente tem que ter uma escolha. Ou a militância de esquerda, a militância dos partidos de esquerda radical, tem um poder enorme de mudança social e de influência, e consegue sozinha, ao fazer as suas críticas, que venhamos e convenhamos, muitas vezes são críticas construtivas, na maioria das vezes está se falando, não se deveria fazer isso, se deveria fazer aquilo, por que a gente não tenta fazer isso, por que a gente não tenta fazer aquilo? Ou essa militância tem todo esse poder, toda essa capacidade, ou ela é minúscula e não faz diferença nenhuma. E a gente ouve
da parte, né, da base do governo, e principalmente da parte da base petista do governo, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Você ouve ou se falando que a esquerda radical é minúscula, não importa, não precisa de nada, tem que ficar no seu cantinho, e ao mesmo tempo, qualquer coisa que você faz, o bolsonarismo vai voltar. A gente tem um problema de lógica formal aqui, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Para além disso, eu posso estar muito enganado, mas eu não acho que eu esteja, quem pediu para ser criticado porque estaria lá dentro, perto da institucionalidade, foi o próprio presidente Lula nos seus discursos inaugurais por reiteradas vezes. Exato. Quem pediu que o povo se mobilizasse, que as massas criticassem, que as pessoas levassem as críticas ao governo, para que ele não conciliasse demais, para que ele não cedesse demais, porque ele está lá dentro, ele está sob pressão, foi o próprio presidente Lula. Né? Então tem que decidir também se quer crítica ou se não quer crítica. Para além disso, gente, a gente tem que entender que não é uma crítica à esquerda que construiu o fascismo em lugar nenhum do mundo nunca. Né? Vamos lembrar que esse é um fenômeno que aconteceu, que se repete, que ele tem várias bases, e a gente sabe muito bem que um dos principais bases para o espalhamento desse fenômeno é a conquista do Estado e é o financiamento do grande empresariado. Né? A conquista do Estado vem acontecendo dia sim e dia também. Quanto mais a gente vem vendo as últimas eleições, né? Eu falo, meu filho comentou comigo, nossa, pai, esse Congresso então é muito conservador. Eu falei, até agora, fique tranquilo, o próximo será mais. Né? A gente está na situação que é basicamente a do Bart Simpson e do Homer, sabe? Pai, essa é a pior semana da minha vida, até agora. Né? Cada nova eleição traz um Congresso ainda mais conservador. Cada nova eleição traz prefeitos no interior cada vez mais ligados, né, ao bolsonarismo. O bolsonarismo é um fenômeno que independe do Bolsonaro, tanto que os espólios do bolsonarismo estão aí sendo lutados e disputados por diversos representantes. Né? A gente sabe muito bem que, independente de ter alguém com sobrenome Bolsonaro ou não, a gente tem Tarcísio, a gente tem Zema, a gente tem diversos grupos aí, né, que vão disputar esses espólios. E a verdade é que o problema de uma esquerda que abandonou as suas pautas para buscar uma institucionalidade, abandonou uma luta para buscar um caminho de governabilidade, esse é um problema que foi muito comum, né, ali na década de 90, a gente teve, né, com a queda da União Soviética, diversos partidos, né, buscando uma social-democracia, buscando um consenso dentro da democracia burguesa, e isso vem se aprofundando. Né? A gente vê há pouco tempo agora um ressurgimento, né, dos movimentos sindicais, um ressurgimento dos partidos de esquerda, dos movimentos de esquerda organizado, que nunca pararam de lutar, mas que durante a minha geração, por exemplo, a gente pegou muita terra arrasada. Né? Nós que temos 40, 45, 50 anos, a gente pegou uma época de muita terra arrasada e uma época de reconstrução. Infelizmente, a materialidade se impõe. Né? Hoje em dia, eu vou dar um exemplo assim, eu sou concursado, né? Eu sou funcionário público, e quando eu entrei no meu concurso em 2009, da minha turma, 30% foi buscar o sindicato. Quando chegou 2015, num outro concurso, já deu uns 50%, 60%. Teve um concurso em 2023 que 90% da turma entrou no sindicato na primeira semana. Por quê? Porque a esmagadora maioria daquelas pessoas conseguiram se formar, mas não conseguiam trabalho, não conseguia pagar um aluguel direito, tinha que dividir a casa com mais 2 amigos. Né? Então a materialidade vai se impondo. Você vê um movimento, por exemplo, como o VAT. É um movimento que não surgia no Brasil em muito tempo. Então as próprias massas vão sentindo essa necessidade pulsante em cima. O campesinato vem sendo perseguido no Brasil inteiro, não é só com MST. Se a gente vai para o norte do Brasil e vê a perseguição, né, ao campesinato em Rondônia, no Acre, lá o tiro está comendo e o pau está comendo solto há décadas e décadas a fio. Né? Infelizmente, nesse conserto que a gente tem no nosso sistema, que é um sistema
que quem tem o poder de verdade é o parlamento, e isso leva uma tendência muito grande ao centrão, leva essa tendência, essa fisiocracia, aonde quem está no poder vai ter uma bancada maior, independente de quem está no poder. Inclusive, a gente tem hoje em dia compondo boa parte da base do PT, quem estava compondo a base do Bolsonaro também, né? Essa é uma tendência desse sistema burguês para que ele se mantenha. Né? Então a gente vê que a esquerda que abandonou suas pautas torna-se cada vez mais direita. Agora, o João, me chamou a atenção essa última declaração, uma dessas últimas declarações que você fez a respeito do sindicato, da sindicalização na tua categoria, porque o que a gente tem percebido aqui ao longo dos últimos anos no programa, a gente faz um diálogo muito próximo com uma série de sindicatos aqui no Faixa Livre, inclusive talvez essa seja a principal vocação do nosso programa, manter esse diálogo com os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores dos sindicatos. O que a gente percebe é uma crítica desses dirigentes sindicais a respeito da falta de sindicalização, reduzindo o número de sindicalizados nessas entidades. Como é que você avalia isso? Será que esse é um episódio, uma situação episódica da tua categoria? Eu acho que a gente... Olha só, primeiro, né, a gente teve um ataque sistemático à sindicalização, né, a partir do neoliberalismo. Isso é um ataque global à sindicalização, que vai chegar no Brasil mais tardiamente do que aconteceu lá fora, mas que, inclusive, foi muito ajudado durante governos do PT. Né, com o próprio desinvestimento nos sindicatos. Né? A partir do momento que falta recurso para os sindicatos, a gente sabe que ali foi um momento em que muitos sindicatos entraram em bancarrota, muitos sindicatos não conseguiram se manter. Infelizmente, à medida que o próprio capitalismo tardio vai avançando e as condições materiais dos trabalhadores vão se precarizando muito, o sindicato passa a ser visto novamente como necessário. Né? Se a gente pega da crise da pandemia para cá, né, as pessoas, infelizmente, já boa parte delas sequer sindicato tem. Hoje em dia a gente vê muita gente tentando organizar um sindicato, categorias que não puderam ser sindicalizadas, categorias que são uberizadas, quarteirizadas, terceirizadas, tentando se organizar. Né? Mas a gente também vê um novo crescimento do sindicato, que é óbvio, não se equipara àquilo que os sindicatos já foram na década de 70, na década de 80 no Brasil, mas que são maiores do que eles vinham sendo na década de 10 desse século, por exemplo. O que eu vejo é um refortalecimento, uma nova caminhada de fortalecimento, né? E eu dou muita palestra em sindicato, eu passo em vários sindicatos diferentes. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Marreta, que é o Sindicato da Construção Civil. Esse é um sindicato que decresceu muito com esse golpe que foi sofrido ali na década de 10 e volta a crescer muito hoje. Por quê? Porque está se pejotizando o pedreiro. Está se pejotizando o assistente, está se pejotizando o mestre de obra. Né? Então aí você sente de novo no bolso, sente de novo na carne e volta-se a buscar. Se não tem uma database, a pessoa sente o impacto inflacionário muito brutalmente. Né? Às vezes ela não se organiza naquele primeiro momento, mas quando essa database entra, ela olha e fala, não, peraí, o sindicato é importante, são esses caras que estão garantindo o meu. Né? Várias profissões que tinham direito muito mais garantidos, como por exemplo os bancários, né? São profissões que primeiro diminuíram, a gente tem um menor número, né, dessas pessoas, os concursos públicos que eram muito vastos, eles diminuíram muito, né? E são pessoas que muitas vezes são pejotizadas, são pessoas que precisam de ter um mínimo de segurança para não ser demitido, para poder tirar uma licença de saúde, para não ser perseguido no salário, no serviço por causa de uma opinião ou de outra. Então, o que eu vejo é que depois de um decréscimo muito grande, a gente volta a ter, e a gente volta a ter campanhas, né? A gente volta a falar de sindicato. A gente volta a falar de mobilizações, que isso também foi um período que a gente teve uma grande diminuição, e diminuição essa que veio inclusive de uma despolitização que foi apregoada pelos governos. Né? Um afastamento das pessoas dessa seara política, tanto que a gente vê, né, em junho de 2013 sendo facilmente cooptado por bandeiras, né, um movimento que começa
de uma forma muito progressista, com uma luta contra um aumento que prejudicava trabalhadores, que prejudicava estudantes, sendo rapidamente cooptado por outras bandeiras, exatamente por causa dessa despolitização geral. De lá para cá, a gente vem vendo uma politização da juventude, né? Principalmente. Então, hoje em dia, você vê o jovem nas redes sociais, o jovem nos movimentos, né, e vem tendo uma participação maior. É claro que eu acho que se a gente comparar isso com o que foi uma mobilização no final da ditadura, na transição para o governo democrático, ela ainda está muito aquém do que ela já teve de mobilização popular, mas eu vejo como, depois de um decréscimo, o começo de um crescimento. Tá certo. João, eu queria entrar aqui no talvez seja o principal assunto desse nosso papo, porque eu queria aproveitar que você é historiador para repercutir uma fala, uma declaração do presidente Lula que foi feita na cerimônia lá dos 2 anos, do 8 de janeiro, na semana passada em Brasília. O presidente da República ele disse o seguinte, eu vou reproduzir aqui o que falou o Lula, abre aspas, você pega a fotografia da Revolução Russa de 17, não tem um operário na foto. Você pega a fotografia da Revolução Cubana, também não tem operário, porque os intelectuais, aliás, porque eram os intelectuais políticos, os ativistas políticos, os estudantes, as pessoas com um pouco mais de grau, porque historicamente o trabalhador não prestava para nada a não ser para trabalhar. Fecha aspas, palavras do presidente Lula. O chefe do executivo, o João, tem razão nessa declaração dele? A classe trabalhadora não participou de fato da construção desses dois processos revolucionários aos quais ele se referiu? Não, o Lula está redondamente enganado e, inclusive, assim, a gente sequer precisa de usar a historiografia do nosso campo, isso é algo amplamente reconhecido pela historiografia, inclusive liberal, sabe? Esse é uma fala muito equivocada, completamente errada de cima embaixo, né? Eu acho que essa é uma fala, uma crítica, né, aos comunistas. Eu concordo com o que o Borduna colocou ali no chat, sabe? Mirou nos comunistas e acertou os blanquistas, sabe? Assim, de fato, é uma fala extremamente equivocada. Inclusive, assim, se você pega a composição do grama, né, do navio que parte ali dos Estados Unidos para começar o que foi a Revolução Cubana, daquelas 89 pessoas que estavam ali, você tinha pelo menos 50 em profissões que são profissões muito mal remuneradas, de baixo trabalho, né? Primeiro que a gente tem que entender que na estrutura cubana, você tinha uma escolaridade mais alta do que a média das Américas, até porque os colégios cubanos muitas vezes eram aquilo que a gente chama de um colégio técnico. O cara se formava no segundo grau e saía de lá sapateiro, saía de lá retalhador, saía de lá com uma profissão qualquer, né? Então, existe uma escolaridade um pouco mais alta, média, nas pessoas que estão ali na Revolução Cubana, porque esses colégios eram colégios de formação técnica. Cuba estava passando por um momento ali de transição do campesinato para um proletariado urbano, e a esmagadora maioria daquelas pessoas que já estavam inseridas no proletariado urbano eram pessoas da primeira geração do proletariado urbano, né? Então nós estamos falando não somente de trabalhadores, como nós estamos falando de trabalhadores que vieram do campo em êxodo para se tornar esse proletariado urbano. Então, para Cuba, isso é completamente errado, completamente enganoso. A gente tem, sim, a presença de alguns intelectuais, mas eles são uma minoria em comparação, né? A questão é que, por exemplo, como o Fidel, que era advogado, e o Che, que era médico, chegam, né, como figuras de grande porte na Revolução, são os rostos que aparecem na Revolução, parte-se do pressuposto que todo mundo era advogado e médico, e antes pelo contrário, né? Você tinha um único médico ali entre todos eles, que era o Che, que era médico também por um acidente do destino. Não é que eles saíram e buscaram um médico, né? É porque o Che saiu pelas Américas, né? Chegou na Nicarágua, viu o golpe, subiu, conheceu os cubanos, foi para os Estados Unidos, se juntou com a galera e foi. Não é como se eles estivessem falando assim, vamos fazer uma revolução, vagas, um médico.
né? Então, assim, nós estamos falando de uma esmagadora maioria, e mais do que isso, né? Uma revolução, gente, se faz com massas populares. Processos, como foram o processo russo, como foi o processo chinês, como foi o processo cubano, eles não acontecem porque uma linda elite de 12 pessoas, um belo dia de manhã, decidiu fazer a revolução. Eles foram processos construídos numa longa construção de mobilização de massas. Tanto que as massas populares se organizaram em Cuba. Você tem diversas fotos do período revolucionário, dos trabalhadores do tabaco, dos trabalhadores do açúcar, dos trabalhadores urbanos, dos estudantes se manifestando, e eram manifestações que já vinham em longo prazo contra a ditadura do Batista. Vamos passar para a Rússia. A Rússia, gente, chama União Soviética. Por que ela chama União Soviética? Por causa dos soviets. O que eram os soviets? Os soviets foram organizações que surgiram dos próprios trabalhadores, que organizavam os trabalhadores e os soldados de baixa patente, ou seja, os trabalhadores e os trabalhadores, né, e que já tinham surgido durante o idos de 1905, na primeira tentativa de se erigir uma revolução ali dentro da Rússia. O POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, ele não nasce em 1917. O Partido Operário Social Democrata Russo é organizado na década de 90 do século XIX. Boa parte dos seus militantes, a esmagadora maioria dos seus militantes, vinham das fábricas, vinham dos trabalhadores, e foi massiva a participação deles na Revolução, né? Seja na primeira, seja na segunda, em 17. A gente tem que lembrar que o lema que foi erigido pelo POSDR, o Paz, Pão e Terra, ele mobilizou a Rússia. Nós estamos falando de um partido, de um país rural, 93% da população russa ainda ligada à terra naquela época, mas era um país que tinha uma das maiores concentrações de operário por fábrica da Europa. As fábricas na Rússia eram fábricas muito grandes, nós estamos falando de fábrica de 5 mil, 10 mil, 20 mil trabalhadores, né, que boa parte deles estava enviado no esforço de guerra, sendo substituído muitas vezes pelas suas mulheres que ficaram no país, com massivas movimentações, massivas organizações populares, os sovietes organizados, erigidos em guerra para tirar a Rússia da guerra e conduzir a Rússia a um processo de paz e ruptura com o czarismo, né? Então nós estamos falando de dois países que só puderam fazer a sua revolução por conta precisamente de um amplo apoio das massas. Você não faz nenhuma revolução sem apoio de massa, gente, né? Então, antes, pelo contrário, onde não há um apoio massivo de massas foi, por exemplo, no movimento organizado no 8 de janeiro pelo próprio governo. A gente viu um movimento esvaziado, um movimento composto muitas vezes das pessoas que estão ali na praça. A gente via as pessoas descendo dos prédios, se encaminhando para lá, um movimento extremamente esvaziado. O 1º de maio do ano passado foi patético, onde a gente não vê mobilização de massa, antes pelo contrário, é neste governo atual. É isso, é o que a gente tem percebido, infelizmente, ao longo dos últimos tempos, a partir dessa gestão do presidente Lula. João, eu tinha outros temas para tratar aqui contigo, mas estou com meu tempo mais do que esgotado. Eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente. Espero que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente vai ter aqui no Faixa Livre ao longo dos próximos tempos. Agradecendo mais uma vez a tua participação e te desejando aí um bom dia de trabalho. Meu abraço forte, João. Obrigado, Anderson. Estou aberto, gostei muito de participar, me senti muito em casa aqui. Um abraço para o público, um ótimo programa para você também. Precisando é só chamar. Obrigado, João. Um abraço forte para ti. Até a próxima.